O Excel é uma das ferramentas mais populares e versáteis para o gerenciamento de dados e análise de informações. É amplamente utilizado em empresas, organizações sem fins lucrativos e muitas outras áreas. O Excel é uma planilha eletrônica que consiste em células organizadas em colunas e linhas. Cada célula pode conter um valor ou fórmula e pode ser formatada de diversas maneiras. As células são agrupadas em planilhas individuais que são organizadas em pastas de trabalho. Os fundamentos básicos do Excel incluem a compreensão da interface do usuário, como navegar nas pastas de trabalho, selecionar células e inserir dados. É importante conhecer os recursos básicos, como formatação de células, cálculo simples, criação de gráficos e inserção de funções. O Excel possui uma vasta gama de funções que permitem realizar tarefas complexas como análises financeiras, projeções de orçamentos, análise de dados estatísticos, dentre outras. Em resumo, o Excel é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada em muitas áreas diferentes. Compreender os fundamentos básicos e a interface do usuário é um primeiro passo importante para aprender a utilizar todas as funcionalidades disponíveis e aumentar a eficiência e a produtividade. Eu sou o Fábio, bem-vindos a Excel Sem Medo. Fala pessoal, aqui é o Fábio. Na aula de hoje vamos fazer uma breve introdução ao Excel, aprender alguns fundamentos e comandos básicos do Excel. Tá? Mas antes de começarmos, eu já vou pedir para você deixar seu like e inscrever-se no nosso canal. Bora pro vídeo? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o Excel, né, fazendo uma introdução breve aqui para vocês. Eu botei algumas questões aqui para a gente ir respondendo. Tá? O que é o Excel? Bom, o Excel então é um software de planilha eletrônica desenvolvida pela Microsoft. Ele é amplamente utilizado para armazenar, organizar, analisar dados em forma de tabelas. Com o Excel é possível realizar cálculos matemáticos, estatísticos e financeiros, criar gráficos e visualizações de dados, automatizar tarefas repetitivas e muito mais. Então, pessoal, o Excel assim, ó, dá para fazer tudo o que vocês imaginarem, tá? Lógico que isso vai demandar um conhecimento, então no decorrer dos nossos vídeos aqui no nosso canal você vai aprendendo a utilizar da melhor maneira possível a ferramenta e vai vendo a evolução que vocês vão ter. Tá? Quantas colunas e linhas nós temos no Excel? Tá? Bom, o Excel ele vai até a coluna XFD, então ele começa aqui na coluna A, B, C, D e vai assim por diante, até chegar na coluna XFD. São 16.384 colunas. Tá? Obviamente, eu nunca utilizei todas, e acredito que vocês também não vão utilizar. Mas, né, tem essa quantidade aqui, se for necessário, a gente pode utilizar. A quantidade de linhas que temos no Excel. O Excel ele tem 1.048.576 linhas. Da mesma forma, eu nunca usei planilha com mais de, sei lá, 150 mil linhas. Então, é difícil chegar a esse número, mas, né, se a gente tiver uma planilha deste tamanho, a gente pode trabalhar. Deve ficar pesado pra caramba, mas a gente consegue trabalhar com ela. Bom, o que são células? Bom, no Excel, célula é dado ao nome de cada um dos retângulos que compõem a planilha. Esses quadradinhos aqui que vocês estão vendo com essas linhas cinzas. Tá? Então, cada célula é identificada por uma combinação única de letras, que são as colunas, e números, que são as linhas, o que forma o endereço da célula, que também é chamado de referência da célula. Então, aqui, ó, essa célula que a gente está selecionada, ela está na coluna H, na linha 6. Então, o nome dessa célula aqui é H6. Tá? A gente pode colocar em outra aqui, ó, por exemplo, aqui é a coluna D, linha 7. Então, essa célula é a D7. Tá? E você sabe quantas células
tem uma planilha de Excel, é um número absurdo, são 17 bilhões, 179 milhões, 869 mil, 184 células por planilha. Então cada planilha vai ter esse número absurdo de células. Óbvio que eu não contei uma por uma, né, pessoal? Bom, vamos então ver os fundamentos básicos do Excel, tá? Mas eu vou reforçar, então eu vou pedir o seu like para você se inscrever no nosso canal. Bom, então aqui em fundamentos básicos a gente tem o nome do arquivo, tá? O nome é você que vai dar esse nome, tá? Então você vai abrir, quando abrir o Excel ele vai abrir como pasta de trabalho, tá? Vai abrir pasta 1. Então você depois pode renomear, colocar o nome que você quiser, tá? O nome você consegue identificar aqui em cima, ó. No caso desse arquivo, o nome é um vídeo, tá? O que é a barra de acesso rápido? A barra de acesso rápido são comandos que você tem de forma rápida, como o nome mesmo diz, né? Então a barra de acesso rápido ela fica nesse canto aqui de cima. Aqui na minha barra de acesso rápido eu tenho a opção de salvar, onde clicando nesse disquetezinho aqui eu salvo as informações que eu alterei no arquivo. Tem a setinha também de desfazer e a setinha de refazer. A setinha de refazer para mim está desabilitada porque eu não dei nenhum comando aqui dentro do Excel. No momento que eu der algum comando, desfazer esse comando, né, ele vai aparecer, vai habilitar essa setinha de refazer. Tá? Aqui do lado a gente tem um íconezinho que é uma setinha para baixo. Vocês podem clicar aqui e vocês podem inserir novos botões nessa barra de acesso rápido. Tá? Tem um novo seria para carregar um novo arquivo em Excel, o abrir seria para pesquisar arquivos que você já tem salvo na sua máquina, e assim por diante, tá? As faixas de opções. O que são as faixas de opções? É esta faixa aqui em cima que tem várias opções, onde temos o arquivo, a página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão e exibição. Isso aqui você pode também personalizar, tá? Colocar outras opções também, que mais adiante a gente vê nas configurações do Excel. E dentro de cada faixa de opção dessa aqui, a gente vai encontrar os grupos de comando. O que são os grupos de comando? Bom, os grupos de comando, então, eles servem para fazer alguma função dentro do Excel, tá? No caso, esse primeiro grupo de comando aqui dentro da página inicial, ele é o grupo de comando de fontes. Então aqui você vai alterar o tamanho da fonte, vai escolher a fonte que você quer, vai colocar ela em negrito, sublinhar a cor da fonte. O segundo grupo aqui seria um grupo de alinhamento. Você pode centralizar o que está escrito dentro da célula, ou colocar alinhado à direita, ou colocar alinhado à esquerda, né, centralizar ou colocar na parte superior. Então isso aqui são os grupos de comando, tá? Então você vai ver que dentro de cada faixa de opção tem vários grupos de comando referente a alguma função para você fazer dentro do Excel, tá? Algum tipo de formatação ou condição. Depois a gente passa em outro momento para mostrar cada grupo de comando aqui para que serve. Então o nosso próximo fundamento aqui para vocês entenderem seria a barra de fórmulas. A barra de fórmulas é essa barrinha aqui, ó, que está escrito barra de fórmulas porque eu estou com o comando, eu estou com a célula barra de fórmulas aqui selecionada. Se eu tivesse uma célula vazia, ele estaria vazia, tá? Então essa barra de fórmulas aqui vai servir para vocês enxergarem o que está escrito dentro da célula. Tá, mas vocês vão me perguntar, por que eu vou olhar ali se no momento que eu selecionar a célula aqui eu consigo ver o que tem dentro? Nem sempre, tá? Se vocês tiverem uma fórmula, por exemplo, eu vou botar aqui 1 mais 1, que é igual a 2, vocês estão vendo, enxergando 2, né? Mas no momento que vocês selecionam essa célula, lá em cima vocês vão ver que tem uma fórmula. É 1 mais 1 e não 2, tá? Então serve para isso, vocês identificarem onde tem fórmula ou onde tem uma função, e vocês podem alterar essa função clicando aqui em cima, ou até mesmo, não precisa nem ser função, né? Vocês podem ter um texto e vocês podem alterar também clicando aqui em cima. Ou então, abrindo essa célula com F2. Vocês apertando F2, ele vai abrir a célula, daí vocês conseguem mexer nela aqui para alterar, tá? Nosso próximo fundamento aqui seria a caixa de nome. A caixa de nome nada mais é
que é aquilo que eu mostrei para vocês, o endereço de cada célula. Por exemplo, essa célula aqui que está com a nossa função que resulta no número 2, o endereço dela é B, da coluna B, 11 da linha 11. E isso vocês podem ver na caixa de nome que fica aqui em cima, B11. Tá? Então, se vocês tiverem uma outra célula, vai estar lá ó, na H6, ou aqui embaixo na E21. Tá? Isso aqui ele facilita bastante. Por exemplo, vocês estão numa planilha gigante, imagine. Tá? E vocês querem voltar para a primeira célula. Vocês podem vir aqui direto, ó, escrever A1, que é a primeira célula, ele vai voltar lá para a célula 1. Então, um outro exemplo, vocês podem querer voltar para a célula E15. Ó, ele vem para E15. Então, isso aqui facilita para esse deslocamento dentro de uma planilha. Lógico, uma planilha que seja grande, né? Não ficar procurando lá onde a informação, se você sabe, você já vem aqui e coloca direto o endereço que está essa informação. Bom, e por fim, então, planilhas. As nossas planilhas são essas abinhas aqui de baixo. Ó. No caso desse arquivo aqui eu tenho 3 planilhas, que é a introdução, fundamentos básicos e comandos básicos. Né? A gente pode navegar por elas. Cada pasta de trabalho, ela comporta várias planilhas, tá? Mas quando você abre inicialmente para o padrão do Excel, ela vem 3 planilhas abertas. É a Plan 1, Plan 2 e Plan 3, vocês já devem ter visto isso. Tá? Mas vocês podem inserir ou excluir as planilhas, clicando aqui ó, em cima da aba da planilha, com o botão direito. Nós temos inserir, que vocês vão inserir uma planilha nova, tá? Ok. Ó, inseriu um Plan 1, ou selecionando aqui, agora vamos excluir ela, excluiu, tá? Lembrando, pessoal, eu estou numa versão 2010 do Excel. Vocês podem ter uma versão mais avançada, devem provavelmente estar numa versão mais avançada. Os comandos básicos são basicamente os mesmos, tá? Ele não vai alterar nada. Mesmo se alterar alguma coisa, ou se vocês tiverem dúvida, me questionem nos comentários, tá? Que eu vou procurar responder a todos. E falando em questionar em comentários, eu vou reforçar mais uma vez. Peço que vocês deixem seu like e se estiverem gostando do vídeo e quiserem prestigiar meu trabalho, peço que se inscrevam no nosso canal. Tá? Então vamos para a última parte aqui, que são os comandos básicos do Excel. O que são esses comandos básicos? Tá? Vão ser comandos que vocês mais vão utilizar, ou alguns atalhos que eu vou mostrar para vocês também, que facilitam bastante a vida de quem usa o Excel no dia a dia. Tá? Então, nosso primeiro aqui seria copiar e colar. Para você fazer esse comando, você tem as teclas de atalho. Eu vou mostrar também como é que faz sem ser nas teclas de atalho, e vocês vão ver que utilizando as teclas de atalho fica muito mais fácil, tá? Então, as teclas de atalho aqui para você utilizar copiar e colar é o Ctrl C, tá? Ctrl V. Você segura a tecla Ctrl e aperta o C para copiar, depois segura a tecla Ctrl e aperta o V para colar. Você vai fazer dessa forma, vai selecionar o que você quer copiar, vai apertar Ctrl C, ele vai ficar selecionado com esse pontilhado aqui em volta, tá? E você escolhe a célula de destino. Vamos colocar ele aqui, ó, na célula E7. Seleciona a célula então e aperta o Ctrl V. Ele cola o valor que tem lá, copia o valor que tem lá, tá? A outra forma que você pode fazer é selecionar o texto que você quer, aperta com o botão direito dentro da célula que você quer copiar, vem aqui em colar, em copiar, tá? Seleciona o copiar, ele vai ficar da mesma forma ali, o pontilhadinho selecionado. Vai até a célula onde você quer colar, seleciona, aperta o botão direito novamente e copiar, tá? Então é muito mais fácil você apertar, usar as teclas de atalho Ctrl C, Ctrl V, pelo menos eu acho, tá? Se você quiser utilizar dessa forma, fique à vontade. Então, o nosso próximo item aqui seria o recortar e mover. Para recortar e mover, você vai utilizar os comandos Ctrl X para recortar e Ctrl V para colar. Ctrl V é igual ao Ctrl V do copiar e colar, tá? Vamos fazer aqui, ó, vamos selecionar essa célula, apertar o Ctrl X, da mesma forma que o copiar, ele vai ficar selecionado pontilhado, tá? E vai vir aqui e apertar o Ctrl V. Agora viram que o recortar ele é diferente do copiar, né? O recortar ele recorta a informação que você deseja e transfere ela para outro lugar. Copiar, você copia a informação e cola em outro lugar
uma cópia da informação que você copiou. O recortar também tem uma outra maneira, vou mostrar para vocês aqui. Então, da mesma forma, vocês vão selecionar a célula onde vocês querem recortar a informação, vão apertar com o botão direito e tem essa tesourinha aqui, ó, recortar. Seleciona ela, ele vai selecionar a célula, você vai vir aqui e da mesma forma com o botão direito vai vir em copiar. Deixa eu voltar para normal aqui. Vamos para o terceiro item aqui, que é o ajuste de largura de colunas e linhas, tá? O ajuste de largura de colunas e linhas, ele vai permitir que você faça a correção do tamanho da célula. Por exemplo, aqui, esse texto que a gente copiou na célula E7, o texto é maior que o tamanho da célula. Bom, pode ver, eu copiei um texto maior, então ele fica aqui a célula E7, ele não está na célula F7 e nem na G7. Olhando assim, parece que ele tem o texto está na E7, na F7 e na G7, mas não, ele não está. Se vocês botarem o comando do mouse aqui em cima, selecionando essas células, podem ver que está vazia. Tá? Então esse texto todo aqui ele está na E7. Então a gente pode corrigir aumentando o tamanho, a largura dessa coluna, tá? Para que ele fique todo dentro da coluna. Como é que a gente faz isso? Também tem duas maneiras, tá? Uma delas seria a gente clicando aqui em cima da coluna E, da coluna que você deseja fazer essa alteração, com o botão direito. Daí nós temos aqui embaixo, ó, largura de coluna. Por padrão, a largura ela vem 8,43, tá? Mas isso aqui vocês podem diminuir ou aumentar, não tem problema. Vamos aumentar aqui então para deixar o texto todo dentro da célula. Vamos aumentar para, sei lá, 12. Aumentamos para 12, ele aumentou o tamanho da largura. Mas vocês viram que não é suficiente. Não foi suficiente, tá? Então o texto continua maior que o tamanho da célula. Então, para a gente não ficar chutando o número lá, abrindo e colocando um número maior para ver se vai funcionar, para ver se vai dar certo, a gente tem uma outra opção. A gente pode selecionar a coluna inteira, tá? E daí vocês vão vir aqui, ó, bem no cantinho, vocês vão ver que o nosso cursor do mouse ali que está a setinha para baixo, ele vai transformar numa cruzinha. Ele transformou na cruzinha, você aperta com o botão esquerdo, segura e pode arrastar, ó, tá? Então arrastando, ele pode ficar do tamanho que você quiser. Vamos botar aqui, ó, tamanho 45,43, ó. Ele ficou o tamanho da célula. Só que ficou muito grande, né? Não precisava ser tanto. Então eu vou mostrar mais uma maneira então aqui para a gente poder tá ajustando essa largura da coluna. Você pode selecionar, vamos lá de novo no cantinho, quando transformar na cruzinha você aperta duas vezes a tecla do mouse esquerdo, tá? Dá 2 cliques, o famoso 2 cliques, ó. Ele ajusta para o tamanho correto da célula. Então agora vocês podem ver que o texto ficou todo ele na célula E7 e não mais ultrapassou as demais células aqui, tá? Isso também vale para a linha, tá, pessoal? Quando tiver um texto que seja maior do que o tamanho da linha, ele vai ficar cortado, só que daí ele não transfere para as outras linhas, ele apenas vai ficar cortado. Vocês podem vir aqui, dar 2 cliques também na divisa das células aqui, que ele ajusta automaticamente, tá? Bom, nossa próxima opção é voltar alterações. Para voltar alterações também, você tem duas maneiras de fazer isso. Uma delas seria o Ctrl Z e a outra na barra de acesso rápido, que eu mostrei lá no início, tá? Então vamos fazer uma alteração aqui no texto, vamos colocar esse texto aqui em vermelho, tá? Você colocou o texto em vermelho, mas não ficou legal, eu quero botar ele preto. Em vez de você vir aqui e voltar pro preto, até o automático até é bem tranquilo, né? Mas se você tivesse uma outra cor aqui, até ficar catando a cor que estava anteriormente, você pode fazer o seguinte: segura o Ctrl e depois aperta o Z e ele volta para a configuração anterior, tá? Agora, ó, como eu voltei uma configuração anterior, lá em cima que antes estava desabilitado o refazer, agora ele habilitou. Então se eu apertar o refazer aqui em cima, ele vai voltar para o vermelho. E eu posso também voltar essa alteração aqui em cima mesmo, ó, no desfazer. Ó, volta para o preto.
entenderam? Então esse aqui também é uma facilidade, ou você pode apertar a tecla Ctrl Z para voltar a alguma configuração que você queira voltar. Não só a configuração, tá? Algum texto que você tenha colocado e que você queira apagar, em vez de selecionar ele e apertar Delete, pode dar um Ctrl Z também que ele apaga. Com o Ctrl Z você consegue voltar vários comandos, ó. Se eu continuar apertando o Ctrl Z, ó, entendeu? Ele vai voltando tudo que eu fiz. Vamos refazer aqui de novo. Então, nosso próximo item então é mover ou copiar uma coluna ou linha. Tá? Para isso você deve selecionar a coluna ou a linha que você deseja copiar. E daí utilizando os comandos aqui também de Ctrl C, Ctrl V. Ó, selecionou a coluna, Ctrl C, selecionou a coluna que vai despejar, Ctrl V. E a mesma coisa serve para a linha. Selecionou a coluna, selecionou a linha, Ctrl C, selecionou a linha, Ctrl V. Para mover, né, a gente viu copiar a coluna ou a linha. Para mover, também da mesma maneira, Ctrl X e Ctrl V. Tá, então você vai dar um Ctrl X aqui para recortar e um Ctrl V aqui para colar. Tá? Da mesma forma serve para a linha. Bom, agora a gente vai querer mover ou copiar um bloco de células e não uma coluna ou uma linha. Então, para mover ou copiar um bloco de célula, você vai selecionar o bloco de célula, vai apertar ali o Ctrl C ou então clicar com o botão direito lá em copiar, vai despejar, digamos aqui, no Ctrl V. Vejam que a formatação da coluna ele não acompanha, tá? Então vocês têm que ajustar a coluna aqui para ficar igual. Ó, dá 2 cliques, ele ajusta automaticamente a largura. Tá? Então vamos voltar aqui. Então vamos aqui para o nosso próximo item, que é incluir e excluir colunas e linhas. Tá? Também tem duas maneiras, a forma normal e o atalho. Então a forma normal é aquela clicando no botão direito do mouse, lá que eu mostro para vocês em seguida. E os nossos atalhos, então, é a tecla Ctrl- para excluir e Ctrl+ para incluir, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai, no caso aqui, eu vou querer excluir essa coluna I, tá? Então, eu vou selecionar a coluna I. Da forma normal, a gente pode clicar com o botão direito e vir em excluir, tá? Ele vai excluir a coluna inteira. Ou então, através do atalho, Ctrl-. Mas observem, sempre que vocês excluírem um texto, excluir no caso aqui uma coluna inteira, ele vai, as colunas subsequentes, tá? Coluna tipo J, coluna depois da K, A, L, elas andam uma coluna para a direita. Então a J passa a ser a I, a K passa a ser J, a L passa a ser K e assim por diante. Da mesma forma funciona com a linha, tá? Se você selecionar aqui, ó, a linha 19, eu quero excluir essa linha. Ele sumiu, apertando Ctrl-. Todas as linhas que estiverem abaixo, ele sobe uma linha. Então a linha 20 passa a ser 19, a 21 passa a ser 20, assim por diante. Tá? Da outra forma que eu disse que tinha, vou botar aqui, ó. Então você pode selecionar a coluna G e vir aqui em excluir, né? Ou da mesma forma incluir. Ó, você selecionando aqui e apertando o atalho Ctrl+, ele vai incluir uma linha. Então você veja que ele vai incluir sempre uma coluna, no caso à esquerda da coluna que você selecionou. Ó, Ctrl- ou Ctrl+, ele vai incluir uma nova coluna e vai empurrar o texto da coluna que estava selecionada para a direita. Tá? E assim também com a linha. No momento que você selecionar uma linha e apertar Ctrl+, ele segue uma linha na parte superior. Então ele empurra todo o texto para baixo. Então, nosso próximo item, nosso próximo comando básico é a tecla F4. A F4 ela vai repetir sempre o último comando. Tá? Isso aqui é muito bom para formatação. No caso aqui, se você quiser excluir mais de uma linha, você pode dar um Ctrl- e depois só apertar F4 e continua excluindo. Entendeu? Ou então, para formatação, como eu disse, você tem aqui uma célula e você formatou ela em amarelo. Eu quero copiar essa aqui em amarelo também. Deixa eu vir aqui e copiar em amarelo, que não é muito difícil, mas você pode apertar F4. Ele repete a formatação que você fez, o último comando que você deu. Tá?
o zoom. Bom, o zoom também tem duas formas de fazer, tá? Uma delas seria através de um atalho, você segurando a tecla Ctrl e mexendo no scroll do mouse, que é essa teclazinha aqui de cima, ó, que vai para cima e para baixo, né? Então, se você segurar a tecla Ctrl e colocar esse scroll para cima, ele aumenta o tamanho da fonte. Se colocar o scroll para baixo, ele diminui o tamanho da fonte. Tá? Mas nós temos duas maneiras de fazer isso. A outra maneira seria na barra de zoom do Excel, que fica aqui embaixo. Ó. Tá vendo onde eu estou aqui? Aqui embaixo tem uma barrinha que está com 100% ali no caso, e tem a tecla menos de reduzir ou mais de ampliar. Tá? Então, se você clicar aqui no menos, você vai reduzir o tamanho da fonte, e se clicar no mais, ele amplia. E aqui no meio tem um botãozinho, ó, que é o nosso zoom. Então, se a gente puxar ele para a esquerda, ele diminui, se puxar ele para a direita, ele aumenta. Tá? Então, tem essas duas formas de a gente mexer no zoom para a nossa planilha. Para que serve isso? No caso, uma planilha que ela ultrapassa um pouquinho o tamanho da tela, que você diminui um pouquinho o zoom, ela fica numa tela só para você olhar. Fica mais fácil de visualizar. Tá? Isso também não interfere na hora de fazer a impressão. Tá? Então, se o arquivo está maior aqui e você diminuir o zoom, na hora de imprimir, ele vai continuar do mesmo tamanho. Se ele não tiver ajustado na página, você vai ter que ir lá na configuração de página na hora de fazer a impressão e fazer esse ajuste. Isso a gente vai olhar em outro vídeo, tá? Eu mostro direitinho para vocês como é que faz. Bom, nosso próximo item então é mostrar como fazer fazer as bordas de uma tabela. Então eu fiz uma tabelinha aqui bem simples do lado, tá? Que seriam os locais em quantidade, independente do que seja, é só para mostrar para vocês, tá? Então, para colocar as bordas numa tabela, você seleciona a área dessa tabela, tá? E também nós temos duas maneiras de fazer. Uma delas é no nosso grupo de comandos aqui dentro da nossa faixa de opção, página inicial, tá? O grupo de comando fontes. A gente tem essa opção aqui, ó, que vocês clicando aqui, não precisa nem clicar, vocês colocam em cima ali, ele já aparece, ó, bordas interior. Tá? Mas na realidade eu quero fazer o contorno. Então você seleciona ali, ele vai abrir uma diversidade de bordas diferentes para você colocar, tá? Então, vai apertar aqui, ele vai abrir uma ampla opção de bordas aqui para você colocar. Então, eu quero colocar uma borda espessa, tá? Contorno. Eu seleciono esse aqui, ele coloca contorno, tá? Mas eu posso fazer da seguinte forma: eu posso selecionar a área que eu quero fazer essas bordas, colocar essas bordinhas, né? Ou linhas internas, clicar com o botão direito e vir em formatar células. Daí vai abrir essa caixinha aqui, em formatar células a gente tem aqui as bordas, tá? Daí tem os estilos de bordas aqui que você pode utilizar. No caso eu quero botar um interno, essa fina aqui. E eu vou selecionar aqui, ó, interno, eu posso botar nenhuma, aqui somente contorno, se eu quiser botar o contorno daí com essa borda fina, ou interno. Vou botar interno, ele vai preencher internamente aqui com as bordas, tá? Então, daí vai ficar dessa forma aqui a nossa planilha. Isso aqui seria os comandos mais básicos ali para a gente começar a desenvolver uma planilha, tá? Então, vamos para o nosso próximo item aqui, que seria mover linhas de grade. O que são as linhas de grade? Bom, então quando você abre o Excel, uma planilha nova aqui, ele abre dessa forma. Então as linhas de grade são todas essas divisões de células que tem aqui, todas essas linhas cinzas que tem, que dividem as mais de 17 bilhões de células, né, que a gente tem. A gente pode tirar isso aqui da seguinte forma: a gente pode vir aqui, ó, na faixa de opção layout, tá? Dentro do grupo de comando opções de planilha, a gente tem aqui, ó, linhas de grade, exibir. Se a gente desmarcar aqui, ele some as linhas de grade, tá? Essas linhas de grade, não se preocupem, na hora da impressão ela não aparece, é apenas para visualizar a planilha do Excel mesmo, para poder fazer essa divisão de células e você visualizar, entender de uma forma melhor.
Assim como as linhas de grades, a gente tem como mover os títulos, tá? O que são os títulos? Os títulos são nossas referências aqui para células. São as letras, no caso das colunas, e o número, no caso das linhas. A gente pode remover isso também clicando aqui em títulos. Ó. Desmarca aqui, ele some as referências. Tá? Isso aqui serve, no caso, para fazer alguma apresentação em Excel, fica mais esteticamente mais bonito. Tirar as linhas de grade e as referências. Então vamos para a nossa última aqui, nosso último comando básico de hoje, tá? Que seria mostrar a formatação básica. Então a gente pode fazer uma formatação básica. Pegar, por exemplo, aqui a nossa planilha, essa grande planilha, vamos selecionar a parte superior dela aqui, que seria o cabeçalho da planilha, tá? Então a gente quer deixar ela diferente do resto do corpo. A gente vem aqui em faixa de opções, na página inicial, no grupo de comando fontes, a gente pode botar aqui, vamos botar uma cor verde. Ó, a gente formatou essas células aqui de verde. Isso também você pode fazer daquela outra forma, né? Seleciona o que você quer formatar, a área que você vai formatar, clica com o botão direito, vem formatar as células. E neste caso ali, para formatar a cor, a gente vai formatar preenchimento. Ó, pode ver que ele está o verde que a gente tinha deixado selecionado, mas a gente não quer mais o verde, a gente quer botar em amarelo. Tá? Você bota ali, seleciona o amarelo e aperta OK, ele já altera aqui para amarelo. Então a gente pode trocar o tamanho da fonte, selecionando o que você deseja alterar, né? E vir aqui no grupo de comando fontes e fazer essa alteração. Tá? Você pode colocar também aqui em negrito e alterar até mesmo a cor da letra. Vamos botar aqui uma letra de cor vermelha. Então aqui vocês estão fazendo a formatação. É uma formatação básica, mas já é uma formatação. Tá? Então, pessoal, hoje seria isso. Tá? Na próxima aula a gente pode já começar a ver algumas funções básicas ali, algumas fórmulas básicas para vocês começarem já a ver como funciona para poder fazer uma montagem de uma planilha simples. A gente já pode fazer isso no nosso próximo encontro. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. E na próxima aula a gente começa a aprender a desenhar a nossa primeira planilha, tá? Então até a próxima. Tchau, tchau.